Olá, meus queridos amigos, amigas de caminhada de busca. Estamos aqui na Medita Unipaz 25. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós continuamos o estudo do livro do Peter Bampton. A meditação não é o que você pensa. Então, sentando numa posição confortável, tomando consciência do momento presente, tomando consciência do corpo. Você pode fazer leves movimentos no seu corpo, começando pelos pés, caminhando ao longo do corpo, nas pernas, no abdômen, observando a respiração. Quando você inspira e expira, o abdômen também movimenta, a coluna reta, os ombros relaxados. Observe os braços, a posição das mãos, o pescoço, o seu rosto. Você pode fazer também leves massagens no seu corpo, com bastante cuidado, bastante carinho por esse instrumento precioso que nós temos durante essa etapa da nossa existência, cuidando do seu corpo e também na meditação, cuidando da sua mente. Tomando consciência da respiração, do momento presente, aqui e agora. Agradecendo por essa oportunidade de estar aqui, de aprender e de poder servir por meio desse aprendizado. E eu quero sempre agradecer a todos e todas que participam dessa Medita Unipaz, por podermos construir juntos um mundo mais pleno para nós e para as outras pessoas, e ampliar a energia de vibração do planeta, do nosso planeta e de todo o universo. Ampliar a vibração de paz, de serenidade. Respirando conscientemente, aqui e agora. Se você quiser ficar por um momento nesse silenciamento, é só você fazer uma pequena pausa no seu equipamento e permanecer antes que a gente dê continuidade no estudo que nós estamos fazendo. Com os olhos abertos ou fechados. Tome cuidado para evitar as distrações que surgem. Observe seus pensamentos, sentimentos, preocupações. Simplesmente observe, respirando. E trazendo para esse momento um senso de inteireza, de pertencimento ao universo, de estabilidade, de serenidade.
O nosso tema hoje continua sendo o capítulo Acessando o Mistério, com foco num aspecto muito interessante. Esse capítulo do livro do Peter Bampton, eu tenho dedicado vários encontros só para esse capítulo, porque ele constitui praticamente a referência principal do livro para que nós possamos dar continuidade e entender a proposta que ele traz como processo de meditação. No tema anterior, nós focalizamos a experiência psicológica. O que é isso? São os sentimentos que aparecem, os pensamentos, as sensações que nós experienciamos ao longo do dia. E ele fala que nós estamos tendo experiências psicológicas, que é o termo que ele usa, que eu também acho bastante adequado, e que muitas vezes nós acabamos nos identificando com essa experiência. Como, por exemplo, os pensamentos, às vezes chegam das mais diversas formas, a partir daquilo que vai surgindo no nosso dia, das falas, das visões, das imagens, das nossas preocupações, e nós ficamos, às vezes, sofrendo com aquilo. Sendo que, se a gente observar com mais cuidado, com atenção plena, são apenas experiências que nós podemos manter um certo distanciamento daquilo que está acontecendo, observar, perceber e reduzir, muitas vezes, o sofrimento, o eventual sofrimento que essa experiência possa estar nos conduzindo. Então agora nós vamos aprofundar essa observação, percebendo o seguinte: nós vamos perceber que existe esse plano superficial da experiência psicológica. Então, para isso é importante a experiência. Quem quiser pode voltar na Medita Unipaz número 24, porque lá é trabalhado a vivência dessa percepção. Então, nós podemos observar isso, que existe o plano da experiência psicológica, que é um primeiro plano. E, mais profundamente, no nível mais profundo, existe um plano de uma experiência consciente que se manifesta como um espaço sem limites, sem condicionamentos, sem processos ocorrendo. É mais ou menos aquilo que os místicos chamam de vazio. Nós podemos experimentar esse espaço vazio. Talvez a gente passe a vida toda muito na experiência psicológica e nunca aprofunda o suficiente para perceber que existe um aspecto mais sutil na nossa mente que nós podemos lidar, perceber e nos encontrar nele. E esse espaço vazio constitui o verdadeiro plano da nossa existência, que é a mente eu, com E maiúsculo, eu presente, sempre presente. Então, a proposta, acessando o vazio, é conseguirmos perceber a experiência psicológica. Aí eu deixo a pergunta: quem é que percebe essa experiência? Porque a gente mantém um distanciamento da própria experiência em si e aprofundar num plano onde essa experiência ela fica distante, ela se desfaz de certa maneira. Então nós percebemos que nós pertencemos existencialmente a um plano mais profundo para além dessa experiência. Eu vou pegar aqui uma parte do livro do Peter Bampton, que
traz um pouco mais de ideias sobre esse aspecto. Então ele diz o seguinte: assim que você começa a identificar como opera o seu sistema psíquico, então vou repetir, assim que você começa a identificar como opera o seu sistema psíquico, você começará gradualmente a experimentar um alívio do poder sufocante do fluxo aleatório e em constante mudança da experiência psicológica. E você entenderá o simples e o sutil significado das linhas que ele escreve aqui. Então vamos entender. É penetrar mais profundamente num aspecto da nossa mente que observa a experiência e que consegue, observando essa experiência, encontrar um plano mais profundo. Então, ele vai colocar umas instruções para que isso seja percebido não apenas no nível intelectual, mas no nível perceptivo mesmo da mente. Você mantém numa posição de serenidade, de atenção plena, sempre buscando a âncora da respiração, respirando serenamente aqui e agora. E a frase que o Peter Bampton coloca é a seguinte: livre da identificação com os pensamentos que surgem, eu simplesmente repouso na mente infinita. Livre da identificação com os pensamentos que surgem, eu simplesmente repouso enquanto própria consciência. Então, com os olhos fechados ou abertos, a mente serena, abertura para esta visão, vamos observando os pensamentos que surgem e repousando na mente infinita, na mente ampla. No texto do Peter Bampton, ele coloca o seguinte: como eu sempre enfatizo, essa instrução não diz livre de pensamentos, mas diz o seguinte: livre da identificação com o pensamento que surge. Então não é se libertar de pensamentos, sentimentos, porque parece que não é o caminho que a gente possa conseguir fazer, mas é não se identificar com aquilo que está aparecendo no nosso processo mental. Não se encontra liberdade espiritual através da tentativa de erradicar ou controlar a sua mente ego, que a mente ego é esse aspecto da mente que envolve pensamentos, sentimentos, sensações. Também não é rejeitando ou resistindo ou evitando qualquer aspecto da experiência psicológica. Ao contrário, a liberdade que você procura, paradoxalmente, se encontra quando se abre mão de toda a preferência e julgamento relacionado com todo o aspecto da sua experiência psíquica e física. Então, repetindo, a mente ego é esse aspecto da mente que está
envolvido e identificado com a nossa experiência psicológica. Nós não estamos querendo erradicar a experiência, mas conseguir perceber a experiência e nos distanciarmos dela. Por isso, não identificar com a experiência psicológica. Então, não é rejeitar, não é resistir, não é negar, nem evitar esse aspecto, porque isso é parte da vida, do mundo da vida onde nós estamos inseridos. E a ideia é exatamente você não tentar se livrar disso. Então você abre mão de toda preferência e de todo julgamento daquela experiência. Então, se tem uma experiência, alguma situação que nós estamos envolvidos com ela, e sempre existe alguma coisa, simples às vezes mais complexa, e nós conseguimos manter um distanciamento e não nos identificarmos com aquilo, e de preferência, né, não ficarmos julgando aquela experiência. Então, é abrir mão de toda preferência e julgamento. Eckhart Tolle coloca isso, e nós já falamos no vídeo anterior. É não julgar, ele traz essa mesma ideia, não julgar. Também não apegar e não resistir. É esse que é o processo da libertação, e é a essência da libertação que o budismo prega. Quando o Buda falava que nós somos, de certa forma, presos à nossa mente por uma ignorância, por uma visão errada. E isso nos traz sofrimento. Isso não quer dizer que a gente não vá resolver as questões que a gente precisa resolver, em qualquer nível que seja, no nível prático, no nível psíquico, nas relações com as pessoas, nas relações com as situações do mundo. Não é uma fuga, mas é conseguir lidar com isso sem nos identificarmos, sem levar isto ao sofrimento para nós e para os outros. Então, nesse processo de deixar tudo ser como é, e continuar a deixar sempre tudo ser como é, a mente-ego, que significa tanto a experiência do pensamento quanto da emoção, eventualmente começará a andar um pouco mais devagar. A mente-ego é percebida. Aí eu deixo quem percebe a mente-ego, deixa essa questão, mas a mente-ego é percebida e ela perde o poder impulsionador de todo o nosso sistema psíquico. A mente-ego sairá do primeiro plano da sua experiência e você descobrirá espaço e liberdade interna. Não importa o que esta mente esteja fazendo ou lhe dizendo. Olha que coisa interessante. Uma vez que a gente consegue identificar esse aspecto psicológico, a mente-ego sai do primeiro plano, porque nós paramos de identificar com a mente-ego, e nós descobrimos um espaço e liberdade interna, que é o aprofundamento. A nossa mente é mais do que isso. Quando você realmente abre mão da identificação com a mente-ego, a experiência que temos é de como se um rádio estivesse tocando no plano de fundo.
É como se fosse um rádio ligado, falando, e a gente está só observando ali, mas não entra naquela, digamos, naquela energia dele. A gente tem essa experiência às vezes. Um rádio dando notícia, das mais diversas possíveis, com ênfases, e a gente pode conseguir entrar ou não naquela onda do rádio, naquela frequência de vibração, daquela informação, um rádio, uma televisão, seja o que for, ou mesmo uma rede social. Aí já começa tudo. Porque se a gente entra naquela frequência, naquela vibração, naquilo que ele está sendo colocado, muitas vezes de forma bem intencional, nós já começamos a viver a experiência psicológica do sofrimento, da ansiedade, da raiva. E aqui está uma questão então fundamental, que muitas vezes não precisa nem do rádio, nem da televisão. A nossa mente já está produzindo essa narrativa o tempo todo, sozinha. E nós podemos aprender a nos libertar disso, porque tudo é a mesma coisa, é sempre uma produção que começa na nossa mente. Então é isso, não necessariamente aquela questão, aquelas falas, o rádio vai ser desligado. Mas você pode escolher não ouvir daquela forma. Não importa se você gosta ou não do que está sendo dito ali. Então, respirando, entrando um pouco novamente na prática, respirando conscientemente, tomando uma posição, uma postura de serenidade. Observe as sensações, os sentimentos, os pensamentos aqui e agora. E ao longo do seu dia também vá observando essas sensações. Como isso aparece? É a mente plena, a mente atenta, e a mente que não se identifica com aquilo que a tagarelice mental está nos proporcionando. Você pode fazer isso agora, continuar nessa experiência, e também ao longo do dia. Se você continuar a se abrir dessa forma, você descobrirá que o que vem para o primeiro plano da sua experiência consciente é um espaço misterioso, um vazio, uma abertura e profundidade sem limites. Você de repente, ou gradualmente, reconhecerá que você na verdade existe como este espaço infinito, já aqui e agora. Isso é o que os budistas chamam de vazio. Nesta profundidade, você irá descobrir profunda paz, mas não a mera paz de uma mente quieta, embora a mente talvez realmente se dissolva em pura ausência e silêncio. É o que a Bíblia diz, a paz que ultrapassa qualquer entendimento. Isso porque esta paz não é somente ausência de perturbação ou um sentimento de calma e contentamento. É a paz que transcende e inclui todo o fenômeno da experiência. Então é a paz que inclui e transcende todo o fenômeno da experiência. É sinônimo
com a descoberta da própria liberdade. É a paz representada por Buda, sentado em perfeito equilíbrio em meditação, com um leve sorriso. Quando você abre completamente, quando você não quer nada, esta profunda paz e liberdade milagrosamente se revela como o nascer de um sol iluminando o céu escuro. Nós paramos o texto por aqui. Vamos para esse texto. Se você julgar conveniente, você retorna depois no texto, porque cada vez que, pelo menos para mim, eu leio esse texto, ele sempre reacende uma luz de entendimento do que se passa comigo. Especialmente quando surge alguma coisa, algum fenômeno, algum evento que me perturba. Faz parte da vida. E aí eu venho aqui, leio o texto e começo a vivenciar aquele aspecto. Isso é muito libertador. Isso me recoloca numa posição diferente daquela que o próprio fenômeno havia provocado. Eu deixo aqui essa dica, porque a meditação é muito particular de cada pessoa, do tempo de cada um, do momento, das expectativas, das buscas. Então, se você tiver, a sugestão que eu deixo para essa semana como tarefa, é que se surgir qualquer evento, né, e às vezes algum evento que te provoque, que deixe você um pouco fora do seu eixo de estabilidade, é que você pare, venha aqui na Medita Unipaz 25, ouça esse texto, dedique ali um tempo de alguns minutos para essa percepção, porque a meditação não é alguma coisa só para fazer agora, é para a vida. Então você ouça esse texto e busque essa experiência. Uma vez conseguindo essa experiência naquela situação, as outras também vão tornando mais frequentes, mais fáceis de serem desenvolvidas. E dentro do nosso tempo, nós vamos finalizando. Eu sugiro que você agora permaneça um tempo em silêncio, fazendo a pausa no seu vídeo. E depois você retoma, sem pressa, buscando vivenciar a experiência. Finalizando, vamos intencionar que todo esse aprendizado, toda a energia e toda a vibração dessa prática se amplifique para todos os seres do planeta Terra. Ampliando cada vez mais a paz e a harmonia no infinito campo do psiquismo universal. Então, com gratidão, vamos encerrando e até o nosso próximo encontro.